Ligue o foda-se para o que vão falar quando você começar a gravar e produzir conteúdo para o Instagram, TikTok e YouTube. Muita gente fica travada em produzir conteúdo e se expor na internet por conta do que as outras pessoas vão falar ou pensar. Então a gente vai começar a dizer: virou blogueirinho, mais um vendedor de curso, não sabe o que é da vida, começou a publicar no Instagram e blá 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 blá. Ainda existe esse preconceito com as pessoas que estão iniciando no mercado de infoprodutos, no mercado digital. Isso porque você parte do marco zero. Você não é conhecido ainda e não tem problema nenhum. É uma construção de longo prazo, é uma construção de passo a passo. Assim como qualquer outra carreira. As pessoas ainda têm um preconceito com quem está começando a produzir conteúdo e querendo vender o seu conhecimento na internet. Muitos ficam falando: beleza, qual que é o seu resultado? Beleza, quantos seguidores você tem? Para quem que você já vendeu? Oferecer o seu trabalho na internet, divulgar o seu conhecimento, não é vergonha para ninguém. É tão nobre quanto qualquer outra profissão. O que a gente tem que entender é que além do conhecimento e dos resultados, se a pessoa teve ou não teve, ela passou por um processo para chegar ali. Ela teve uma história, ela teve os seus momentos de estudo, ela aplicou, ela se dedicou, ela estudou. Talvez ela não tenha tido resultados ainda, resultados astronômicos, resultados absurdos que ela se sinta à vontade de compartilhar, como muita gente faz na internet, mostrando a boleta, mostrando as notificações de venda. O que as pessoas não levam em consideração é que todo o seu conhecimento, além da teoria estudada, tem toda a sua trajetória. A partir do momento, você vai decidir que você quer ser em alguma coisa na vida. Por exemplo, eu. Quando eu era pequeno, eu queria ser engenheiro mecânico. Ao longo do tempo, as coisas foram evoluindo, os pensamentos foram evoluindo. Cheguei na escola técnica, não tinha opção de fazer mecânica. Só tinha opção de fazer mecatrônica. Então, beleza, entrei para mecatrônica. Me formei em técnico mecatrônica e saindo do ensino médio e do técnico, eu já ia entrar na faculdade com outra visão, não querendo mais fazer engenharia mecânica. Eu queria algo voltado à mecatrônica. E na época, a opção que tinha era engenharia de controle e automação. Comecei a estudar, passei por alguns momentos na minha vida e os pensamentos foram se divagando, foram se distanciando dessa profissão. E eu fui atuando em algumas outras áreas que não eram ligadas a essa profissão. E tá tudo certo. Isso faz parte da tua trajetória, faz parte da tua história. Chegou no momento em que eu conheci o mercado digital. A partir desse momento, eu tive um marco zero. Eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, a me dedicar em relação ao mercado digital. Então, todo esse percurso, desde esse marco zero, relacionado ao mercado digital, é conhecimento. As dificuldades que você passou, aquilo que você aplicou, aquilo que você estudou, os resultados que você teve, os erros que você cometeu. E além desse período do marco zero na parte digital, tem toda a minha história para trás. Na época que eu estudava engenharia, os processos para estudar numa faculdade e se formar num curso de engenharia, a gente sabe que precisa se dedicar muito, precisa estudar bastante, precisa comparecer na aula. Então toda essa sua trajetória, toda a sua história é conhecimento, ela faz parte de você. A partir do momento que você começa no digital a oferecer seu serviço, independente do nicho, pode ser próprio marketing digital, pode ser nutrição, educação física, enfim. Provavelmente não, com certeza você vai estar a um nível de conhecimento acima do que uma outra pessoa. Isso não é soberba. Isso é questão lógica. Você passou por coisas que as outras pessoas não passaram. Por exemplo, você se formou em educação física. Você vai ter mais conhecimento do que uma pessoa que está começando agora. E isso é passível de ensinar. Porque você já percorreu todo o curso, você já se formou. Então você tem bagagem. Você só não pode querer ensinar de forma mentirosa.
prometendo mundos e fundos, sendo que você ainda não alcançou. Mas você pode ensinar aquilo que você sabe. Você vai estar um degrau acima de algumas pessoas. Por que não ajudá-las? Por que não compartilhar o conhecimento? Por que esse preconceito com quem ainda não chegou no topo e está no processo que quer ensinar pessoas que estão atrás dela? Na questão de conhecimento. O conhecimento, ele se constrói no processo. A partir do momento que eu decidi executar mais sobre lançamentos, produzir conteúdo sobre o mercado digital, me inserir mais, estar imerso nesse mundo, eu tenho aprendido cada vez mais. Executando tudo aquilo que eu penso, todas aquelas estratégias que eu imagino, para que eu possa estar ensinando no processo. Eu aprendo no processo e ensino ao mesmo tempo. Então existe esse preconceito com as pessoas que estão produzindo conteúdo na internet, que estão querendo vender o seu conhecimento, querer vender um serviço. Porque as pessoas olham assim, tá, beleza, mas quem que tu lançou? Quanto você já faturou? Independente. O conhecimento ele não está diretamente ligado ao resultado. Você pode ensinar uma pessoa mesmo não tendo chego no topo ainda. Isso é só questão de tempo. Pessoas que estão no mercado digital e produzem o conteúdo e ainda não chegaram lá, sofrem essa retaliação. Mas por que um professor que te ensina a ser engenheiro, que nunca pisou no chão de fábrica, que nunca fez gestão de pessoas, só se formou em engenharia, fez o mestrado, fez o doutorado, publicou lá seus artigos, enfim, te ensina a ser engenheiro, mesmo não aplicando aquilo que ele ensinou? Por que que isso é bem visto? Eu não estou querendo falar mal, não estou querendo menosprezar os professores, de forma alguma. Porque eles aprenderam no processo. Eles têm uma história. Pode ser só a parte da teoria, mas eles têm uma história. A aplicação, o estudo, o que eles passaram na vida acadêmica. Então, eles têm total autoridade para isso. Não é porque eles têm um certificado autorizado pelo MEC, enfim. É porque eles têm uma trajetória. Eles passaram pelo processo. Eles podem te ensinar. Não é porque o professor nunca atuou no chão de fábrica, nunca pisou no chão de fábrica, nunca atuou como engenheiro, que ele não tem a capacidade para ensinar os alunos. Então, a diferença desses dois mundos é que talvez no digital tenham muitas pessoas que sequer têm um diploma de ensino superior e estão ali estudando, aplicando e ensinando. E as pessoas veem isso como algo ruim. Elas têm um preconceito, elas acabam falando mal, menosprezando, diminuindo essas pessoas. Independente de onde você quiser distribuir o seu conteúdo, propagar o conhecimento, porque ter o conhecimento só para você é egoísmo. É egoísmo. Muita gente precisa daquilo que você vai falar. Talvez uma pequena frase que você fala em algum vídeo, um pequeno texto que você publica, pode transformar a vida de alguém, pode dar um insight que a pessoa precisava, pode ser a chama para que aquela pessoa entre em combustão e siga o caminho dela. Então, não deixe ninguém falar que você não pode passar os conhecimentos só porque você não atuou na área ainda. Ou só porque você não teve os resultados astronômicos como os gurus da internet têm. Se livre dos agentes desmotivadores e se cerque dos agentes transformadores.